num seguinte aspecto, fazer uma pesquisa, vai ser uma fala meio diagnóstica, assim, de como a discricionariedade ela aparece no nosso fenômeno jurídico e tentar, na verdade, é uma parte do livro que vai sair em novembro, que é um livro meu sobre discricionariedade administrativa e judicial. Vou fazer um resumo de uma parte dele, para a gente poder debater esse tema. É um livro que tem um pós-fácio generoso do Lenny Streck, já fica o agradecimento público, e o prefácio é do Friedrich Miller, então é sobre de como a discricionariedade, essa ideia de que a administração pode agir de forma discricionária e o judicial não, ou agora muita gente defendendo que o judiciário também pode, tentar demonstrar que são fenômenos meio complexos. Se eu pudesse resumir minha fala, minha conclusão, ela seria de uma frase de um jurista britânico, um publicista britânico, Kenneth Davis. A frase dele é a seguinte: "Where law ends, discretion begins." Ou seja, onde o direito termina, a discricionariedade começa. E a ideia é demonstrar para vocês, eu vou aqui classificar uma forma de discricionariedade, vocês vão identificar que boa parte da nossa doutrina ela cai em uma dessas modalidades aqui que eu vou mencionar para vocês, que é uma nomenclatura que eu bolei para fazer o diagnóstico, e a boa parte da doutrina também cai em todas elas. E, antes de tudo, também dizer que, quando eu estou falando que não há discricionariedade, eu digo não há discricionariedade para decidir questão jurídica, para não aparecer fogo amigo ou fogo inimigo, para dizer assim, e nome de rua, e lista tríplice. Não. Quando a gente fala que não há discricionariedade, é para quando há uma questão jurídica ou juridicizável a ser resolvida, seja pelo judiciário, seja pela administração pública. Ninguém está preocupado com a portaria do tribunal sobre a hora do café. A gente está preocupado com a questão jurídica quando ela vai ser resolvida. E isso, seja no âmbito judicial ou no administrativo, não deve haver discricionariedade, porque discricionariedade é inimiga do direito. É essa a ideia que a gente vai demonstrar. E só sobre o majoritarismo que o Rafael falou, eu tenho texto sobre função contra majoritária, é algo preocupante, mas se eu tivesse que fazer com mais um diagnóstico, o majoritarismo defendido no direito brasileiro é um reflexo do que é precário em termos de qualquer teoria e ensino no Brasil. No Brasil, a pesquisa foi substituída por opinião pública. Você quer estudar alguma coisa, você não pesquisa, você vai perguntando para várias pessoas, e com o que elas disserem, você vai somando aquilo, e aquilo vira argumento também no direito. E esse é o lado ruim de algo que é democrático, às vezes, porque o Nelson Rodrigues, já que a gente está aqui, ele dizia que a democracia, o lado ruim dela é que ela dá ao idiota a consciência da força numérica que ele tem, e o majoritarista é isso. Um teve coragem de escrever o primeiro, e aí ele vai cooptando, e aí os idiotas nos constrangem e escrevem isso juridicamente. Então, é só o reflexo de que a gente abandona a razão científica para fazer uma opinião pública no direito. É a neo-ontologia, dito aqui. Então, dito isso, há 5 formas que a discricionariedade, principalmente na doutrina administrativista e o judiciário importa, que a gente pode ver elas assim de uma maneira bem rápida. A primeira a gente pode chamar de discricionariedade interpretativa. Essa todo mundo vê no direito administrativo, que contrapõe o ato vinculado ao ato discricionário. O ato é vinculado quando a resposta já está dada na lei. O administrador não interpreta para dar o ato. E a interpretativa é quando a resposta não está dada na lei, e aí o administrador age discricionariamente, porque ele tem um agir interpretativo. O problema é que, eu não vou me alongar nisso, mas nessa quadra da história não dá para dizer que há aplicação do direito sem um agir interpretativo que o antecede. Até para dizer que uma lei é clara, eu interpreto a lei para dizer que ela é clara. Quando eu digo que uma lei é clara, quer dizer que meus preconceitos estão em consonância com aquele texto normativo. Até para dizer que algo é fácil, eu tenho que interpretar previamente, ou seja, nada mais obsoleto do que em claro e cessa de interpretácio. Então, essa discricionariedade de que há um agir administrativo que a resposta vem dada na lei imediatamente e outro que não, aí o administrador tem que interpretar, isso é uma ficção no sentido ruim do termo, isso é algo que não corresponde à realidade. Então, essa primeira discricionariedade que a gente vê, ela cai por terra no primeiro texto de filosofia do direito contemporâneo e bem feito que a gente coloca. Essa bifurcação que quase 90% da doutrina administrativista faz, de ato vinculado, aquele que a resposta vem prontamente dada, e ato discricionário, porque aí eu interpreto. Então, dito assim, então todo ato judicial seria discricionário, porque toda decisão judicial seria interpretativa. Essa é uma premissa que derruba quase todos os manuais de direito administrativo. A segunda, essa é a mais utilizada, a gente pode chamar de discricionariedade optativa. É aquela que diz: o ato é discricionário quando, diante de várias possibilidades, se adota uma delas. Ou seja, parte de uma ideia, e aí muita gente defende isso judicialmente, que há vários caminhos, há várias respostas para o mesmo caso. E aí, se você optar por uma dessas várias respostas, você agiu dentro de um poder discricionário legítimo.
O problema é que a especificidade do caso concreto, o âmbito normativo, para usar a linguagem do Miller, ela nos leva que, para um caso concreto, há uma resposta constitucionalmente adequada. Há uma resposta que é qualitativamente em caráter democrático melhor do que outras. E os administrativos, eles adoram dar um exemplo. Se você, administrador, tem uma verba, e essa verba ou só pode resolver um problema da saúde, ou só um problema da questão sanitária, isso é discricionário. Então, para a gente entrar no exemplo raso que eles usam, também não é discricionário. Não é que, em abstrato, a questão da saúde é mais importante que uma questão sanitária, mas basta fazer uma pergunta simples para mostrar que isso não é discricionário. A pergunta seria, nesse município, nessa localidade, mais pessoas morrem por razão de problema na saúde ou sanitário? A resposta para isso, que é uma resposta objetiva, determina a incidência dessa verba. Isso se a gente imaginar que existiria uma situação tão mecânica assim, que uma verba específica só para isso ou só para aquilo. Mas, admitindo a premissa do problema, desse exemplo hipotético que é simples. Ou seja no âmbito judicial ou no administrativo, a especificidade do caso, a circunstância temporal e fática, ela demonstra na fundamentação do ato ou de uma decisão judicial, há uma obrigação de demonstrar por que aquela decisão é a melhor. Ou seja, se há uma obrigação de dizer que aquela decisão é a melhor, automaticamente eu estou dizendo por que eu excluo as demais, que seriam em tese possíveis. Se eu tenho que excluir porque as demais que em tese seriam possíveis, eu não tenho opção. Ou seja, para agir com eficiência, moralidade e legalidade, não dá para dizer que eu tenho mais de uma resposta correta. Tá? E aí, aqui, por isso que quando eu falo essa, eu já falei lá no começo que nome da rua, nome de aeroporto não me interessa, porque isso não é uma questão jurídica. A questão é para quando a gente vai dirimir uma questão especificamente que envolve a aplicação de Constituição e legalidade para dirimir uma circunstância fática da vida. Essa é a optativa. A terceira modalidade de discricionariedade poderia ser a nomenclatura que eu utilizei, é a discricionariedade performática. A nomenclatura foi utilizada, e o livro menciona isso, numa clara inspiração de uma obra do Austin, que foi já mencionada na palestra do Arango, How to Do Things with Words. E o Austin ele tem uma categoria de enunciado, que seria o enunciado performático, que é muito interessante, que é o enunciado que ele diz. É um enunciado que, por si só, ele não consegue ser contrastado a um teste de validez. O enunciado performático ele não está nem certo nem errado, porque fora de um contexto, o enunciado performático ele não consegue ser avaliado, vamos assim dizer, num critério racional. Vou dar um exemplo bem simples, eu posso gritar viva. Viva fora de um contexto não quer dizer nada. Viva pode ser, mande alguém viver, viva, estou feliz, viva, aconteceu uma coisa bacana. O enunciado performático ele não é nem falso, nem verdadeiro, nem errado, nem correto, nem constitucional, nem inconstitucional. Quais são os grandes enunciados performáticos que a doutrina administrativista e também a parte judicial usa tanto? Conveniência e oportunidade e interesse público. Quando eu digo assim, o meu ato administrativo é discricionário, logo ele não pode ser avaliado pelo judiciário se correto ou não. Por quê? Porque é pautado em conveniência e oportunidade. Qual que é o critério de conveniência e oportunidade? Ou porque ele está pautado em interesse público. O que é o interesse público? O problema de conveniência, oportunidade e interesse público é que nessas hipóteses, quando eu crio um enunciado performático como esses, eu não consigo avaliar a correção do ato. Eu posso dizer, construir um estádio com verba pública está dentro da conveniência e oportunidade daquele administrador. Ou atende ao interesse público na ocasião. E eu não consigo avaliar se foi correta ou não a utilização daquela verba. Veja, esse é um enunciado que ela faz a nomenclatura que eu gosto é dizer, quando eu utilizo conveniência e oportunidade ou interesse público, eu crio uma autoblindagem do meu ato administrativo. Porque se é personalíssimo, se são conceitos personalíssimos que estão na mente do administrador, eu digo automaticamente para o judiciário, você nunca poderá examinar esse ato, porque você não tem como demonstrar que não atendeu conveniência, oportunidade e interesse público. E o judiciário, boa parte dele, admite que não se pode analisar o mérito do ato, só a forma. Quando a doutrina, por exemplo, um espanhol que é muito citado no Brasil, como Enterria, Tomás Ramon Fernandes, se pegar os alemães, nenhum faz essa diferenciação entre análise judicial do ato administrativo na sua forma e no seu mérito, porque o mérito não pode estar blindado por conveniência e oportunidade ou interesse público. Seria a mesma forma que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Madin, dizer, olha, a lei é formal, mas eu não vou analisar se ela fere ou não a igualdade, porque o conteúdo da lei foi pautado pelo critério de conveniência e oportunidade do legislador. Quando a gente fala assim, todo mundo acha um absurdo, mas se a lei, que é o ato máximo da democracia, pode ter seu mérito sindicado pelo judiciário, por que um ato administrativo não teria? Um ato administrativo que tem que estar pautado de acordo com as premissas do artigo 37 da Constituição e do artigo 5º, etc.
Veja, óbvio que aqui em nenhum momento, quando eu digo que o mérito do ato administrativo, obviamente, pode ser revisado pelo judiciário, em nenhum momento eu defendo que essa discricionariedade que não deve existir no âmbito administrativo possa ser realocada no judiciário. O judiciário também não pode agir discricionariamente. Agora, o que não dá é para se admitir que a não análise da legalidade e da constitucionalidade de um ato administrativo, ou seja, analisar a legalidade e a constitucionalidade de um ato administrativo, possa ser barrada pelo fato de que ele foi dado com conveniência, oportunidade ou em atendimento ao interesse público. Porque nessas hipóteses, o poder público, o administrador, ele age como Midas. Tudo que Midas tocava vira ouro. Tudo que o administrador quiser tocar, ele faz com que seja interesse público ou seja conveniência e oportunidade. Né, Rafael? Então, essa é a discricionalidade performática que eu acho mais interessante, é que a gente mais vê na prática. A quarta, que é uma consectária dessa discricionalidade, é a volitiva, ou a discricionalidade da vontade. O ato é discricionário quando ele atende, está pautado pela vontade do administrador. Muita gente também fala da vontade do legislador, a vontade do administrador. Critério de vontade, critério personalíssimo, numa democracia, não pode ser utilizado para parâmetro de ato. Então, muitos administrativistas falam da questão da vontade. E, por fim, é uma última, que é essa nomenclatura do direito italiano, que é a discricionariedade técnica. Mesmo os italianos contemporâneos dizem assim, uma coisa é uma questão técnica ser decidida em parâmetro técnico. Agora, quando eu juridicizo uma questão que também é técnica, eu não tenho mais discricionariedade, pela seguinte razão. Há como se aferir se a questão técnica a ser utilizada é a mais correta ou não. Um exemplo simples que eles dão é, se eu vou construir uma ponte, eu tenho que determinar qual que é o material mais seguro. Se for constatado que tanto faz titânio quanto ferro, ambos são tão seguros que poderiam ser utilizados, eu tenho uma primeira discricionariedade técnica no fim. Eu até posso escolher ferro ou titânio. Isso no âmbito técnico. Agora, quando o administrador vai determinar a realização da obra, se ambos são tão seguros um quanto o outro, eu tenho que ir para o mais barato. Ou seja, quando eu juridicizo ou quando eu vou, a questão técnica, ela deixa de ser técnica, ela vai integrar outros elementos para se decidir algo, ou um ato, ou uma questão judicial, ela não pode ser mais discricionária. Isso a gente vê muito no âmbito regulatório. Por exemplo, se o CAD errar, onde havia monopólio, ele achou que não havia, ou vice-versa, o judiciário, existe, isso é frequente, revisão judicial da decisão, do acórdão do CAD pelo judiciário, eu trabalho nisso. E aí, o judiciário vai decidir. Não que ele vai decidir também discricionariamente, muito pelo contrário, ele vai utilizar todas as ferramentas que ele tem para produzir um saber técnico, perícia, estudos, laudos, etc., para poder integrar uma decisão que, ao valorar essas questões, e aí não é uma valoração de livre convencimento motivado, que isso é pernicioso, isso deveria ser superado, dá uma resposta correta. E aí, inclusive, rechaçando no mérito um ato que, em tese, seria técnico-administrativo, econômico ou de agência regulatória, etc. Claro que a questão é bem mais complexa, estou simplificando para a gente poder terminar. Essas seriam as 5 principais modalidades que a nossa doutrina ou incorre em todas elas ou incorre em uma delas. A interpretativa, optativa, performática, volitiva e a técnica. O que essas 5 têm em comum? O que essas 5 modalidades de discricionariedade têm em comum? Elas todas propiciam uma alforria jurídico-constitucional para aquele que decide. Por que elas aparecem? Elas aparecem em várias facetas e em várias justificativas. Para quê? Para aquele que vai julgar administrativamente ou judicialmente poder dar a decisão que ele quer, fugindo do direito. Para poder fazer ou a vontade dele, ou a vontade de algum interesse, ou fazer prevalecer uma questão que não é jurídica, fora do direito. Ou seja, por isso que o Kenneth Davis ele diz, quando o direito termina, a discricionariedade aparece. Porque, na realidade, discricionariedade ela é tratada pelo direito, historicamente, mas se a gente analisar no âmbito mais, vamos dizer assim, holístico, né, por fora, há um embate histórico entre o que é discricionário e o que é jurídico. Quanto mais o direito avança num processo civilizatório racionalizador, ou seja, quanto mais uma democracia avança, mais controle de constitucionalidade eu tive. Veja que eu, em uma época, não tinha controle de constitucionalidade, em uma época eu passei a ter só no aspecto formal, e em uma época pós-guerra, principalmente, eu passo a ter o controle substancial da constitucionalidade das leis, seja difuso ou concentrado. E, em algum momento, o ato administrativo também vai cada vez sendo menos blindado. Eu posso dizer que eu tenho no gubernáculo, que é uma figura do direito medieval, a discricionariedade fundamental, que vai sendo racionalizada pelo direito e vai perdendo aquilo. E hoje eu não posso simplesmente dizer, não analiso um ato administrativo simplesmente porque ele é discricionário. Essa é uma resposta não jurídica.
Porque eu estou dizendo que há um ato de poder numa democracia que não está blindado, que está blindado à Constituição, porque eu não posso analisar a materialidade dele. Porque eu estou dizendo, se é discricionário, seja ele qual for o resultado, é discricionário. Se é discricionário, está blindado a uma análise judicial. Agora, se esse ato decidir uma questão jurídica, ele não pode estar blindado ao texto constitucional. Ou seja, numa democracia, mais qualidade no âmbito decisional e democrático eu terei, quanto menos discricionariedade eu admito. Na verdade, uma democracia plena não admite discricionariedade para decidir uma questão jurídica. Não adianta eu ter uma lei, uma Constituição e órgãos de aplicação democráticos, se na ponta do círculo democrático, se naquela ponta, ou na reta democrática, perdão, na ponta da decisão do jurisdicionado, seja na decisão administrativa ou judicial que vai afetar ele, ali eu ajo com vontade, ali eu ajo com performance e não com direito. Eu quebro a trajetória democrática. Para aquele jurisdicionado, para aquele administrado, nada adiantou ter Constituição e leis, nada adiantou viver na democracia, porque ele teve uma resposta não jurídica para uma questão que era jurídica. Essa é a grande meta hoje, assim, a meu ver, no âmbito decisional, e que a gente ainda continua construindo uma doutrina administrativista e jurídica que permite essa blindagem e rechaça essa blindagem. Ou quando ela rechaça a blindagem, ela transfere a discricionalidade para o âmbito judicial, que aí, em termos qualitativos na democracia, eu não ganho quase nada. Se eu elimino no âmbito administrativo, mas recrudesço no judicial. Então, para terminar a fala, a gente pode, eu posso utilizar uma metáfora que está no livro, que é uma passagem de Don Quixote, que é um livro genial, para mim, um dos melhores livros já escritos, que ele fala da Dulcinea encantada. Salvo engano, é no capítulo 10º, todo mundo sabe a história do Don Quixote, ele era um senhor velhinho, tinha um cavalo pangaré, e ele se achava um nobre fidalgo. Toda a simbologia é interessante, mas... E ele tinha um escudeiro dele, que era o Sancho Panza, e a musa do Don Quixote era a Dulcinea. E o Don Quixote pintava a Dulcinea como uma mulher formosa, a mais bela de todas, a mais cheirosa, a mais requintada. E no capítulo 12º, ele manda o Sancho buscar a Dulcinea numa aldeia. E o Sancho, sempre ouvindo do Don Quixote, que Dulcinea seria uma... E aí é uma cena cômica que ele narra, descreve uma mulher horrenda, desclassificada, e ele fala, não é possível, essa é a Dulcinea que... Né, aí ele descobre realmente é a Dulcinea e leva ela para o Don Quixote, esperando que o Don Quixote dissesse, olha, não é se trouxe a Dulcinea errada. Ele fala, Don Quixote, está aqui a Dulcinea, né? Mas ela é horrível. Você falava que ela era mais bela. E nesse momento, o Don Quixote tem uma lucidez e vê a Dulcinea como ela é. Vê ela feia, não como a musa dele. O que o Don Quixote faz? E é o título dessa passagem. Ele diz, ele diz assim, Dulcinea está encantada. Há um feitiço que fez com que Dulcinea ficasse feia, por isso que eu estou vendo ela feia e todos vocês estão vendo ela feia. Porque quando o Don Quixote foi confrontado à realidade, e ele viu a Dulcinea feia, quando ele enxerga ela feia, se ele tivesse que encarar a realidade e admitir que ela fosse feia, ele teria que encarar toda a realidade. Ele tem que encarar que ele não era um nobre fidalgo, que ele era um senhor de idade, que ele não tinha todas as honrarias que ele disse que teria conquistado. Então, para ele não encarar a realidade e manter a simbologia que ele vivia, ele disse, Dulcinea está encantada. A discricionariedade é a Dulcinea encantada dos nossos jogadores e dos nossos administradores. Para não ter que encarar um dever de motivar, para o administrador não ter que pautar toda a sua conduta no 37 e todo o ato justificar por que ele está tomando a resposta mais correta, mais eficiente, mais moralmente legítima, ele parte para a discricionariedade, que é a Dulcinea encantada dele. Para não se confrontar com a dificuldade, o Rafael demonstrou bem, com uma dificuldade de julgar e decidir certo, para fugir disso e poder decidir como se quer, de acordo com sua vontade, ou com interesse, vamos dizer assim, não democrático, republicano, ele utiliza a discricionariedade. A discricionariedade é a Dulcinea encantada dos nossos julgadores. Foi mencionado que as emoções não devem ficar no quarto escuro, que elas são cognoscíveis. Hoje tem autores, por exemplo, a mencionar um como Steven Pinker, que ele tem um livro para detalhar e trabalhar com a ideia de cognição e pensamento, do que é feito o pensamento, como funciona a mente, e a gente no direito acha que parâmetros como discricionariedade não podem ser mais racionalizados ou mais objetificados do que já estão. A gente no direito ainda acredita, pessoas estudando como a mente funciona, de critérios racionais, a gente ainda acredita que não, muito menos que a gente pretende fazer, que é dizer que há uma resposta correta para um caso concreto, muita gente diz, não, isso é impossível, porque no final sempre há um elemento da mente, há sempre a subjetividade. Não, o que há é interpretação. Quando a gente fala que não há discricionariedade, a gente não está dizendo que é proibido interpretar, até porque não há solução de questão jurídica, seja judicial ou administrativa, sem interpretação. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado.